com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre os direitos e deveres da pessoa presa. E para isso nós convidamos o Dr. Lincoln Lopes Barros Júnior, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da 37ª Subseção da OAB, consultor jurídico da APAC masculina e advogado aqui na comarca de São João del Rei. Dr. Lincoln, falando em direitos, da pessoa presa, eu gostaria de tocar num assunto polêmico, que é o auxílio reclusão. Eu atuo na área previdenciária e é comum eu ver nas redes sociais críticas à concessão desse benefício, dizendo que eles falam que uma pessoa que está presa, ela ganha mais do que um aposentado do INSS, ou às vezes falam também que o valor do auxílio reclusão deveria ser destinado para as vítimas do crime. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o auxílio reclusão. Toda pessoa presa, ela recebe auxílio reclusão? Bem, não. Já vou adiantando a resposta que não. E aí é mais um ponto que a gente chega para o entendimento de que as redes sociais, por mais benéficas que elas podem ser, muitas das vezes também elas trazem um malefício para a sociedade. Existe realmente esse mito muito grande em torno não só do auxílio reclusão, mas de vários outros direitos e garantias com relação à pessoa presa. E o auxílio reclusão, eu acredito que ele é um dos maiores alvos que a gente tem. O auxílio reclusão, na verdade, ele não é nada mais, nada menos que um benefício previdenciário, como todos os outros benefícios previdenciários. Então, para o pessoal lá de casa entender, eu sempre costumo falar, quando eu vou falar a respeito do auxílio reclusão, eu equiparo o auxílio reclusão a um seguro, uma seguradora qualquer. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela trabalha e ela contribui com o INSS e por esse motivo ela tem qualidade de segurado, quando ela vai presa, se ela estiver nessa qualidade de segurado, os dependentes dessa pessoa presa vão ter direito a receber esse auxílio reclusão, que daqui a pouquinho eu vou falar o que é e qual que é o valor, porque também é um mito danado nas redes sociais com relação a isso. Sim. Mas aí essa pessoa, os dependentes vão ter direito a receber esse benefício. Então eu equiparo sempre a uma seguradora. Quando uma pessoa tem um carro e ela paga o seguro desse carro, se acontece um sinistro, se acontece um acidente, alguma coisa, ela aciona a seguradora, e se tiver com pagamento em dia do seguro, porque se não tiver em dia não vai adiantar. Sim. Mas se tiver com pagamento em dia, o seguro vai ser acionado e vai ressarcir os danos, vai pagar os custos. Assim como o seguro de vida, se a pessoa paga a apólice de seguro de vida, ela vem a falecer, ou às vezes, em alguns casos, tem algum acidente, causa uma incapacidade permanente, dependendo das circunstâncias, a seguradora vai trazer, vai dar esse reparo, pagar essa apólice para essa pessoa. Assim também é o auxílio reclusão. Então, para receber o auxílio reclusão, regra número 1, precisa ser contribuinte, da Previdência, precisa estar contribuindo na data da prisão. Então, regra geral, tem que estar trabalhando de carteira assinada para ter esse benefício. E quem recebe não é o preso diretamente lá no presídio, não vai receber, o dinheiro não vai para ele, vai para os dependentes. Quem? Mulher, se comprovar, esposa, ou o marido, se comprovar a condição, o companheiro, claro, se comprovar a condição de dependente, não basta somente ser, tem que comprovar a condição de dependente, ou os filhos menores, que aí eles são considerados dependentes, Um mito muito grande, doutor, que acontece muito na rede social, a gente vê o tempo todo aqueles chargezinhas, aquelas piadinhas lá, o pessoal falando que vai ser um salário mínimo, R$1.000 por cada filho. Então, se a pessoa tem lá 5 filhos, vai receber R$5.000. Não, é uma grande ilusão isso, na verdade. Na verdade, vai receber o valor do benefício, que é estipulado pelo próprio INSS. E tem um teto, Tem um teto. E esse valor do benefício vai ser dividido entre os filhos. Então, se tiver 5, vai ser um quinto para cada filho ali, não vai ser 5 benefícios. E de forma alguma, que é um outro mito muito grande, que às vezes a gente se depara, não vai pro preso. Se ele não tiver dependentes, ele não recebe mesmo que ele seja segurado do INSS. O auxílio reclusão, ele é um benefício, assim como se fosse um seguro, um benefício por morte, um seguro-desemprego, como todo benefício. Eu sei essa questão do teto, porque até outro dia eu estava olhando para um cliente que ele me perguntou sobre o valor do auxílio reclusão.
porque o marido dela está preso e a renda que ele declarava, né, na carteira, ela era superior ao limite de renda que o INSS considera para a concessão do benefício. Salvo engano, acho que ele recebia R$ 1.056 e o INSS, eu não tenho certeza dos dados, mas eu estou só um exemplo. E o INSS considerava apenas o valor de R$ 1.032. Eu acho que é esse valor. É bem isso mesmo. Né? Existem regras, né? Como todo benefício previdenciário, existem regras próprias e quando a gente contribui tem que aderir a essas regras. O auxílio reclusão ele também tem essas regras próprias. E esse teto ele é muito interessante porque às vezes a pessoa trabalhava de carteira assinada, contribuía com o INSS, tinha uma renda alta, então oferia aí uma renda de R$ 2.000, R$ 3.000, por exemplo, né, com esse emprego. Ele sai das regras do INSS, então não faz jus ao benefício, independente de ter dependente ou não vai fazer jus a esse benefício. Então é outra coisa também. Eu confesso que eu não consigo compreender exatamente o porquê dessa regra, desse teto, né? Porque a pessoa não recebe exatamente o valor do salário dela, recebe um percentual. E tem um limite, acho que não passa de R$ 1.000 o valor do benefício. 900 e pouco, uma coisa assim, que estava aí nessas últimas portarias. E não é todas as pessoas, todos os dependentes de encarcerados que recebem esse valor de teto, né? Geralmente é um salário mínimo, né, doutor? Normalmente é o salário mínimo, porque acaba que a maior parte da população brasileira, a gente sabe que ela vive à base do salário mínimo e uma boa parte dessas pessoas que acabam chegando ao limite de serem encarceradas, infelizmente estão nessa margem da sociedade, essa parcela que, quando ofere renda, é uma renda realmente baixa. E quando é questionada a possibilidade de conversão do auxílio-doença para a vítima do crime? O auxílio reclusão para a vítima Existe algum precedente legal para isso? A vítima, ela pode buscar alguma reparação do preso, né, por aquele crime que cometeu, né, a vítima ou os dependentes da vítima, né, porque no caso de homicídio, por exemplo, né, ficaria somente a pessoa. O dependente, não tem como, né, repor a vida da pessoa. Sim. Isso realmente é uma polêmica muito grande, né? E eu acho que é aí que está o embasamento todo da sociedade, quando se revolta e tem esse sentimento de injustiça, quando depara com algum tipo de benefício ou então algum tipo de direito para a pessoa que está presa. Quando o indivíduo ele comete um crime, claro que ele fere, né, o direito de outra pessoa. O furto, por exemplo, fere o direito de patrimônio do outro. O crime de homicídio, né, como relatado aqui, ele fere o direito essencial à vida da outra pessoa. Então existe realmente um clamor muito grande com relação a isso. Quando as pessoas se deparam com essa ideia, a gente precisa entender o seguinte: existem várias propostas, vários deputados, várias pessoas, principalmente de bancadas mais conservadoras, que ficam defendendo essa ideia de inovação legislativa, que precisa mudar a lei, porque quem tem que receber a ajuda do Estado é a pessoa a vítima, não é o preso e tal. Só que a gente precisa entender que a pessoa que é vítima, né, a pessoa que não cometeu o crime, que foi vítima desse crime, ou a família dela, essa pessoa já tem assegurado pela lei, principalmente pela Constituição Federal, todo o amparo do Estado. Então, quando a gente fala assim, mas fulano matou ciclano e agora a família está lá jogada e não tem nem o que comer e o preso está comendo bem na prisão. Na verdade, é uma ausência do Estado, de novo, mais uma vez o Estado sendo ineficaz e faltando com aquela família que ele deveria prover o sustento, né, independente de ter o seu provedor ou não. E existem sim, né, um dos efeitos da pena que deveria ser aplicada, existe essa possibilidade, que é a reparação do dano. Então, a partir do momento que acontece o crime, aconteceu um dano, precisa ter esse fato, né, precisa ferir a norma penal, mas também precisa acontecer um fato relevante. Esse fato, quando ele acontece, gera esse dano, posterior à condenação, deveria existir essa reparação do dano, né? Mas infelizmente a gente não vê sempre essa aplicação e acaba tendo esse anseio da sociedade. Com relação ao auxílio reclusão, é uma norma do INSS, uma norma previdenciária, como a gente falou aqui. Então, se eles inverterem essa norma, talvez tenha essa possibilidade, mas de início a ideia do auxílio reclusão é de resguardar os dependentes do beneficiário,
porque é a pessoa que contribuía com o INSS que faz jus aos benefícios ali elencados. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Passou rápido, infelizmente, né? passou rápido, o tema é abrangente, mas o nosso tempo é curto, infelizmente. Né? Eu gostaria aqui de agradecer, né, a sua participação, né, convidá-lo para uma próxima ocasião para discutirmos mais sobre o tema, né, e deixar aqui o espaço para você deixar a sua mensagem final e, né, se quiser deixar o telefone depois para os nossos telespectadores tirarem alguma dúvida com você. Claro. Eu que agradeço, né, primeiramente, a equipe da TV Campos de Minas pelo convite, agradeço os telespectadores pela participação, pelo envio das perguntas, e realmente é um tema que a gente precisa de alguns programas, né, uma extensão maior para a gente poder debater bastante esse tema. Pessoal que tiver dúvida, né, vou aproveitar o espaço aqui um pouquinho, eu tenho lutado muito e brigado muito nas redes sociais. Obrigado no bom sentido, claro. Obrigado muito pela informação correta. Eu acredito que a gente tem sim o direito de liberdade de expressão, a gente tem que manifestar as nossas intenções, a nossa expressão tem que ser manifestada o tempo inteiro. Só que a gente precisa ter cautela com o que a gente vai falar, com o que a gente vai divulgar, senão a gente acaba fazendo um serviço negativo ao invés de serviço positivo. E eu tenho feito na minha página pessoal, convido o pessoal para poder curtir lá, que é Barros Júnior Advocacia no Facebook. Eu tenho feito algumas desmistificações desses temas polêmicos. Então, quando surge um tema lá mais polêmico, eu tento explicar para o pessoal qual que é a verdade, se aquilo ali é verdade ou se é mentira. Então, quem tiver alguma dúvida, me manda lá na página qual que é a dúvida, se é verdade ou se é mentira, alguma coisa, que eu vou tentar explicar para o pessoal para a gente poder parar de ficar girando em torno dessas informações erradas. Se precisarem de esclarecer mais alguma dúvida com relação ao tema que a gente abordou aqui hoje, meu telefone é 99912-0162. Estou à disposição e precisando, estamos às ordens. Muito obrigada. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, nós teremos um novo encontro às 19h30. Muito obrigada pela sua audiência e uma boa noite.